bom a gente ouvir a voz de Deus quando Ele fala aos nossos corações, transborda nossa alma de alegria, nossos olhos lagrimejam de emoções. Isso mostra que estamos em seus planos, até mesmo quando vem nos corrigir. Somos filhos não bastados e aceitamos. Fala, Senhor, tua igreja quer te ouvir. Fala, Senhor, reanima a tua igreja aqui na terra. Fala, Senhor, traz tua paz, destrói a guerra. Tua voz traz segurança em nossas vidas. Bálsamo santo que tranquiliza nossa alma, nosso ser. Tua voz traz vida onde não tem vida. Vem e transforma todo o nosso viver. Um dia chegaste ao túmulo de Lázaro, com teu poder o autorizaste a sair. Há 4 dias que ele estava sem vida, mesmo assim pôde tua voz ouvir. A sarça ardente Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. É gratificante que Deus sempre faz para conosco, né? Estamos mais uma vez ao dispor do Espírito de Deus para a gente falarmos do amor de Deus, que é a sua palavra inescrutável em nossa vida nesses dias, né? Graças a Deus por mais essa rica oportunidade. Quem tem imenso prazer em nos cumprimentar, esse meu Cristo, o pastor Roberto Santos, aqui da cidade de Álvares Machado, São Paulo. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a todos os meus irmãos, as minhas irmãs, você que está nos assistindo pela primeira vez ou mais vezes. Espero eu que a graça de Deus abunde em vossos corações, né? Que o poder divino de Jesus Cristo possa vos consolar, vos confortar e dar a você, né, aquilo que você precisa para estar forte e firme nesta hora. Tão difícil, tão horrível que estamos atravessando, mas eu creio que é aqui mesmo, nesse momento, que Deus quer nos abençoar, né? Graças a Deus nós estamos contentes porque mais uma vez Deus nos permitiu viver mais esse dia para estarmos aqui, né? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos ouvir uma partícula da mensagem da hora hoje. O título da mensagem que nós vamos ouvir através do profeta de Deus nesta era é a mensagem titulada Respeito, tá bom? Nós vamos aí começar a oração e ver até onde nós vamos ouvir. Mas ele tem uma escritura para que nós possamos acompanhar junto, Salmo 105, verso 1 até verso 15. Salmo de número 105, verso 1 até verso 15. E o tema então hoje será respeito. Deus abençoe. Vamos continuar ouvindo o hino do irmão Nazareno. Em seguida nós vamos dando sequência. Graças a Deus. Fizeste dele, de Israel, libertador. Fala, Senhor, a tua igreja te espera. Batiza os santos e transforma o pecador. Fala, Senhor, reanima a tua igreja aqui na terra. Fala, Senhor, traz tua paz, destrói a guerra. Tua voz traz segurança em nossas vidas. Bálsamo santo que tranquiliza nossa alma, o nosso ser. Tua voz traz vida onde não tem vida. Vem e transforma o nosso viver.
Meus amados, foi no Calvário, né? Tudo foi conquistado por Jesus Cristo, né? Pela a graça e soberania de Deus que enviou Jesus. E hoje temos livre acesso, né, de receber todas as bênçãos do Senhor, né? Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós já vamos ler como lembrando, Salmo 105, verso de 1 a 15, né? Nós vamos hoje ouvir uma parte da palavra do Senhor e intitulado o tema Respeito. Mas eu notei algumas coisas aqui, né? Que nós realmente estamos vendo um tempo em que o povo perdeu o respeito, né? Vemos aí as pessoas maltratando uns aos outros, né? Deixando a desejar, e sabemos que isso é por causa da falta de desrespeito, e as pessoas não conseguem mais respeitar uns aos outros, né? Agora, respeito nós precisamos ter para com Deus, porque respeito é temor de Deus. Se nós não tivermos temor, então não teremos também respeito. Toda pessoa que preza o outro, que respeita, ele tem temor, né? Respeito, temor temos que ter para com Deus. Agora, nós não devemos, por circunstância alguma, ter medo de Deus. Tem muita gente aí, moribundo, né? Quer fazer barganha com Deus, quer trocar as coisas, mas você não deve ter medo de Deus, você tem que ter temor de Deus. Amém? Mas respeito e temor. O assunto hoje é temor de Deus. Agora eu pergunto, você tem temor de Deus? Quando uma pessoa tem temor de Deus, ele respeita Deus, ele cumpre os desígnios de Deus, ele observa a lei do Senhor, ele observa a vontade de Deus e quer caminhar através dela. Ele não caminha, ela não caminha, né? Aí pelo seu bel prazer, as tontas, mas ela tem uma liderança que é de Deus. Essa pessoa fará tudo para agradar a Deus, né? E que coisa maravilhosa. Então, o Salomão diz para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Não precisa conhecer muita coisa. Quer ser sábio? Teme a Deus, teme a sua justiça, respeita uns aos outros, respeita os profetas de Deus, respeita o dom de Deus, quando ele é de Deus, tá? Estou dizendo o dom de Deus. Estou falando que uma pessoa consegue manipular, fazer as coisas, você pensa que é Deus, suga. O dom de Deus, ele está caracterizado com as coisas de Deus, é fácil saber, né? Todo dom genuíno de Deus, ele realmente faz o que a palavra diz. Se ele quebra a palavra de Deus, não é o dom de Deus. Pode falar bonito, pode pregar, pode fazer o que quiser, pode estar morto lá no cemitério, pode fazer o que quiser. Se ele tem o dom de Deus, ele edificará juntamente com Deus esse corpo. Ele não crerá em parte, outra parte não. Mas quando se tem o amor de Deus, ele realmente se qualifica em toda a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se ele tem temor e teme a Deus, ele vai respeitar a Deus, ele vai do jeito que ele recebeu de Deus, né? Apóstolo Paulo diz, como eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Então o apóstolo Paulo tinha temor de Deus, e por ter temor de Deus, ele apenas ensinou aquilo que Deus deu a ele. Nós não temos obrigação e nem dever, nem direito por nós mesmos de manobrar as coisas de Deus e manipular algum mandamento de Deus. Se a pessoa faz isso, é sinal que não tem a Deus comigo. Só apenas conversa fiada. Tem muita gente aí, e o povo tem medo disso, tem medo daquilo, lançaram sobre as pessoas sombras, né? Você não pode falar nada, porque se está errado, é o dom de Deus. Examine se é o dom de Deus. O dom de Deus não é permanecer na igreja muito tempo, diante do povo, não. O dom de Deus é aquele que vive a palavra, que traz a palavra do jeito que ela é, sem conjectura. Então, o apóstolo, melhor dizendo, aqui Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios de Salomão que diz, né? Então, Deus, respeito e reverência. Hoje há grande desrespeito para com os outros. Por que não dizer desrespeito para com Deus?
Você vai ver só naquele dia quantas pessoas vão realmente ser taxadas por Deus porque foram quebradores da palavra de Deus, desrespeitadores dos programas de Deus. Eles não dão nem a mínima para as coisas de Deus. O que eles querem é barriga cheia, é a igreja grande. Não estão preocupados em trazer realmente Deus às pessoas, né? Então essa pessoa não tem temor de Deus, não tem nada com a palavra de Deus, né? Mas o profeta diz assim, né, há um grande desrespeito para com os outros, né? Por que não dizer desrespeito para com Deus? Sua palavra, sabe por quê, irmãos? Porque se tornam quebradores dos mandamentos de Deus. Tanto que nós lemos, tanto que vemos na palavra, né? Jesus diz assim, como os fiz, façai-vos também. Isso está na Santa Ceia. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, Pedro disse, não me lavarás os pés, se não te lavar, não tem parte comigo, né? E como eu fiz, façai-vos também, porque não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Agora tem muita gente que pratica a ceia, mas não tem a palavra dessa. E por que não dizer outra escritura? É porque não tem o temor de Deus, não tem respeito para com a palavra de Deus. Anda com Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, mas não tem um mínimo de caráter de respeito para com Deus. Veja que coisa terrível, irmãos. Então, olha, se tornam quebradores dos mandamentos de Deus, é porque não tem temor. O temor traz respeito. Você fará tudo para não desagradar a Deus. Você fará o possível para estar diante de Deus. Inclusive nessa hora tão tenebrosa que estamos vivendo, quando muitos se envergonham do Evangelho, as pessoas perderam o respeito para com Deus. Eles passaram a olhar igrejas, passaram a olhar pastores, passaram a olhar os dons, esqueceram de olhar o Deus que é acima de todas as coisas. Então o que o homem fala, ele segura aqui. E eles começam a ter respeito para com o homem, mesmo às vezes em pecado, em orgias, e passa a ter desrespeito para com Deus, passa a ter desrespeito para a palavra de Deus. Mas Deus quer que nós exijamos. Deus exige de nós respeito. Deus quer que tenhamos respeito para com sua palavra. Agora Jesus diz, o que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Né? Por que pequenino? Porque sempre Deus tem aqueles que são desprezados, não é bem visto na sociedade, no meio religioso, são afastados, né? Por que não dizer debochados? Mas Jesus, orando ao Pai, diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois que ocultasse essas coisas dos sábios e entendidos e as revelasse aos pequeninos, porque assim te aprove. Amém? E Jesus falou, o que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Tem gente que para crer em Deus tem que ver grandes milagres, tem que ver grandes manifestações, tem que ter alguém falando em línguas, tem que ter algumas coisas acontecer visivelmente para ver que Deus está trabalhando, senão eles não creem em Deus. E muitos, até mesmo vendo isso tudo, ainda descreem em Deus. Né? Jesus falou, se creres, guardareis os meus mandamentos, observarão a minha lei. Então o que fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. Mas o profeta diz, em uma mensagem, que não tem o respeito que tem os cães uns para com os outros. Os animais, se eles pudessem ter consciência, raciocínio, né, eles teriam mais respeito do que muitos chamados cristãos, que são apenas de nomes aí, né, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu defendo, eu luto em prol disso, e a vida dele lá está uma desgraça, porque eles realmente baseiam em coisas que os olhos veem, que os ouvidos ouvem, mas não que a fé do coração, a revelação de Deus traz, que é acima de todas essas coisas. Mas eles, por incrível que pareça, eles rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a sã doutrina e vão se filiar a uma denominação, a um movimento humano. O profeta diz que toda pessoa que se denomina, ele morre, e dificilmente Deus levanta aquele ministério. Por quê? Porque realmente faltou respeito, né? Faltou com respeito para com as coisas de Deus. E a autoridade de Deus, e a paz de Deus, e a alegria, o conhecimento de Deus, a sabedoria que ele tem, ele não divide em incrédulos. Viu? Saiba disso nessa hora. Deus não divide isso em incrédulos.
Você quer ver uma igreja bem disposta nas mãos de Deus? É que quando essa igreja está debaixo das mãos de Deus, reverenciando, respeitando a Jesus Cristo, sendo batizados corretamente em nome de Jesus Cristo, crendo numa santa ceia correta, praticando um ato de novas peças, crendo na totalidade de Deus, na Escritura. Quando Deus deu muitas promessas para nós e as pessoas realmente viram as costas, sabe por quê? Porque eles estão desrespeitando isso. Mas falaram sobre o profeta em nossos dias, falar que Deus tem visitado a terra uma vez mais, é impossível para eles, porque eles não podem crer. Algo em seus corações é uma cortina negra parando sobre a humanidade hoje, que de forma alguma eles não conseguem enxergar. Veja só, eles enxergam muito coisas alheias, coisas fora de ordem, e abraçam, né? Garram naquilo entre a vida e a morte, mas por não ter a graça de Deus, por não ter o temor de Deus, aí passa a ter temor de uma igreja, né? Através de ameaças, fica com outro medo. Irmãos, Deus nos fez livres para esta hora. Deus nos fez pessoas realmente que nós possamos enxergar a palavra de Deus. Você não precisa ficar com medo das coisas que se avizinham. Você não tem que ficar com medo das pragas. Você não tem que ficar com medo de ir para o inferno. Você tem que realmente estar com o temor de Deus, respeitando a Deus, respeitando o seu profeta, respeitando todo o dom verdadeiro de Deus. Amém? Sujeite a Deus primeiro, resista ao diabo, e o diabo não vai suportar. O diabo não suporta essa doutrina. Veja só, Pedro alcançou, ou melhor, Judas alcançou sorte no ministério, foi um pregador, um homem tesoureiro da igreja, cuidando das finanças, mas era justamente aí que ele mostrou quem ele era, porque ele não desceu, não subiu a Pentecostes. Veja, meus irmãos, então mais cedo ou mais tarde, não importa o que aconteça, vai ser mostrada as obras de cada um, e essas obras não vão ser mostradas por justificativas de pessoas caídas da graça, não, vai ser justificado através do Espírito Santo de Deus, pessoas que uma vez foram purgados, purificados pela palavra de Deus, cheios da graça de Deus, esses realmente aqueles que Deus os escolheu para viver a sua palavra. Então, vamos entregar nossas vidas na mão de Deus, né? E sermos sábios nessa hora, termos sabedoria, né? Que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Tem gente que está consumindo aos poucos e não sabe. É como a era do Laodiceia, pobre, cega, nua, e pior que não sabe. E batem o pé, lutam contra a verdade, achando que eles estão certos, os outros estão errados, e bate o pé aqui, luta aqui, luta ali, briga com esse, briga com aquele, e desfaz da palavra de Deus, desfaz dos filhos de Deus. Meus irmãos, o profeta diz, não convém que isso se faça assim. Logicamente, se você está em Deus, Deus te dará uma diretriz como fazer. Deus te dará uma direção como fazer as coisas. Um filho, uma filha de Deus não anda às tontas. O profeta diz que um filho e uma filha de Deus não anda aqui e acolá, né? Como uma garrafa rolhada no oceano tempestuoso, uma hora das ondas leva ele para cá, outra onda leva para lá. Não! Os filhos de Deus têm a graça, a soberania de Deus, que Deus colocou através do Espírito Santo na sua vida. E se você tem o Espírito Santo, você ama essa palavra. Se você tem o Espírito Santo, você ama os mandamentos de Deus. Você respeita Deus com a sua vida, né, em dedicação, em oração, em jejum, vida consagrada diante de Deus. Se você ama a Deus, você tem isso na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te ajude, meus amados irmãos e minhas irmãs. É o que nós precisamos, sempre ter o temor de Deus na nossa vida. Então nós vamos ouvir uma parte da mensagem intitulada a respeito, e o profeta de Deus vai ler para nós aqui, e vai começar orando, depois ele vai ler para nós vamos acompanhar, Salmos, capítulo 105, verso 1 a verso 15, para quem está anotando aí, né? Hoje, Salmos 105, verso 1 até o verso 15, e o tema hoje será a respeito, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, uma ótima programação para nós, e vamos lá ouvir uma partícula da mensagem de Deus nesta era que estamos vendo. Deus abençoe a todos.
Graças a Deus. A coisa maravilhosa é estarmos ouvindo a voz de Deus. E reverente Pai da vida, nós chegamos em Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, para agradecer o fruto dos nossos corações, que nós temos o privilégio de sentarmos aqui hoje à noite, andando para lá e para cá naquele hospital um pouco antes, eu olhando ali dentro com pessoas que estavam inconscientes, algumas delas sangrando e chorando, e outras fora de si e atadas na cama. Ó Deus, eu oro que cada uma delas esteja pronta, Pai. Amém. Que elas estejam prontas para te encontrar, se suceder delas irem embora desta vida. E de pensar, Senhor, que aquilo poderia ser nós, cada um de nós aqui, se não fosse pela Tua graça. Porém, Tu nos tens deixado viver para virmos juntos novamente, hoje à noite, para nos prepararmos. Aleluia. Aquelas coisas que estão passando através de nossos corações e mentes agora, Senhor. E enquanto Tu estás penetrando nas entranhas de nossos corações, se há algo impuro a nosso respeito, Senhor, tira isto, Pai. Deus, consagra nossas almas a Ti. Nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito e por aquilo que nós cremos que Tu farás. Amém. Glória a E Deus. pela aparição daquela luz hoje na casa da irmã Brusca. Eu Te agradeço por aquilo, Senhor. Isto lhes daria força. E agora, Senhor, eu oro que Tu concedas hoje à noite que nossas almas possam continuamente ser revigoradas em Tua presença aqui neste tabernáculo. Amém. Nós Te agradecemos, Pai, por Aleluia. este tabernáculo. Nós Te agradecemos por Seu pastor aqui, nosso irmão Neville, um homem de humildade, um homem de integridade, um homem que está cheio do amor de Deus por Cristo e por sua igreja. Eu oro que Tu o abençoes e a sua amável e pequena companheira e a seus filhos, e Senhor, que eles possam habitar por longo tempo entre nós aqui na terra. Concede isto. Retém as enfermidades da sua porta e preserva-os com saúde. Retém a enfermidade de todas as nossas portas, Senhor. Amém. E Amém. preserva-nos com saúde, para que nós possamos Te servir. Glória E a Deus. agora nós colocamos nossas almas ao altar para um exame minucioso agora. Verdade. Enquanto eu abro os meus olhos em poucos momentos para ler Tua palavra, se esta é Tua vontade. E toca a mim hoje à noite tentar repartir o pão da vida às pessoas. Agora, Senhor, ajuda-me a dizer algo que ajudaria alguma pobre alma cansada aqui hoje à noite. Aleluia. Ajuda que isso também possa ser palavras de correção, para que nós possamos saber como devemos nos comportar, o que nós devemos fazer e de que maneira devemos viver neste presente mundo, Glória se a nós Deus. esperamos fazer do céu o nosso lar. Amém. Concede isto, Senhor, Amém. e cura as enfermidades. Amém. Se há alguém entre nós, Senhor, Amém. que está enfermo, Amém. nós oramos que Tu cures isso. Aleluia. Fortifica aqueles que estão Aleluia. fatigados. Glória a Nós Deus. oramos por eles. Amém. Nós não oramos somente por esta igreja, Amém. porém pelas outras igrejas, por toda parte do mundo inteiro, Amém. Amém. onde orações estão sendo feitas Aleluia. e súplicas perante Glória. Deus. Amém. E as muitas dezenas de milhares de santos de corações famintos Amém. clamando: Glória. Vem, Senhor Jesus, vem. Ó, certamente Tu ouvirás nosso clamor, Senhor, algum Amém. dia, e virás. Se é a nossa porção adormecermos antes que venha Glória. aquele advento, nós sabemos que a trombeta soará e os mortos em Cristo Glória. ressuscitarão primeiro. Aleluia. Nós sairemos e estaremos em Tua presença algum Amém. dia. Amém. Nós Te agradecemos por isto. Amém. E nós esperamos por aquele tempo. Amém. E agora prepara os nossos corações. Amém. Pois nós pedimos isto no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Agora,
Eu não espero falar muito tempo hoje à noite, possivelmente 30 minutos ou 40, Amém. sobre um pequeno tema aqui, de modo que eu gostaria primeiro de ler uma escritura encontrada no livro de Salmos, Salmo 105, e ler até o verso 15, inclusive. Enquanto eu leio este salmo, eu desejo que você ouça com atenção a leitura da palavra, porque a palavra de Deus nunca falhará. Amém. Verdade. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Agora somente pense nisso. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos o seu feito. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Amém. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do seu juízo da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Verdade. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, a palavra que mandou até milhares de geração, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro, não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Eu desejo tomar um assunto dali relativo a respeito. Lendo aqui, Davi clamando ao Senhor. Respeito é o que nós devemos a Deus. E isso é uma coisa de que eu gostaria de dirigir ao coração de todas as pessoas aqui hoje à noite, para que em todas as coisas que nós vemos conduzir-se, nós devemos respeitar isto. Está vendo? Nós devemos respeitar isto. E Davi disse que quando eles eram em poucos homens de Israel, talvez Abraão, Isaque e Jacó, de quem ele estava falando, muito poucos homens, e ele repreendeu nações e reis por eles. Deus repreendeu as nações e reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Terminando em Eclesiastes, capítulo 12, e verso 13, está escrito assim, está vendo? De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o amplo dever de todo homem. A conclusão de todo o assunto é para temer a Deus. E quando você não pode ter respeito até que você tenha temor, você tem que ter temor de Deus. Salomão também disse em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, aquilo não quer dizer que você tenha medo dele. Porém, isso quer dizer que você está dando respeito e reverência. E quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira. Você teme com receio de você fazer algo errado. Você não desejaria fazer. Eu temo minha mãe. Eu temo minha esposa. Eu temo minha igreja.
Eu temo todos os servos de Deus, a menos que eu pusesse uma pedra de tropeço em algum lugar em seus caminhos. Eu temo as pessoas da cidade, a menos que se eu fizesse algo errado que lhes fizesse pensar que eu não fosse um cristão. Está vendo? Você tem, antes que você possa ter respeito, você tem que ter temor. E Deus exige isto. Ele exige respeito. Deus faz, Ele exige isto. Amém. E o temor traz isto. E nós sabemos que o temor traz respeito. Agora você tome, por exemplo, o homem, ele é um fazendeiro, ou possivelmente ele é um empregado de loja. E ninguém lhe dá nenhuma atenção. Porém, deixe-o arranjar um trabalho na força policial e descer à rua, e como um policial com o seu emblema e vestido no seu uniforme, onde um dia antes possivelmente ninguém lhe falaria: alô aí, João, como vai você? Está vendo? Porque isto é um tipo de reverência, ou um temor, ou um respeito por causa disto. Possivelmente ele chegue a ser eleito o prefeito da cidade, ou possivelmente, quem seria o presidente Kennedy hoje à noite se ele não fosse presidente Kennedy? O que sucederia se ele fosse o mesmo homem que ele é, todavia ele fosse um trabalhador que trabalhou na Colgate aqui embaixo por $40 por semana? Está vendo? Ele viria aqui através da cidade e ninguém lhe daria muita atenção, só os seus próprios associados. Porém, sendo que ele é o presidente dos Estados Unidos, ele merece um respeito. Você está vendo? E porque Deus é Deus, Ele merece um respeito, correto? E nós temos que respeitá-lo e demonstrar temor para Ele. E aquilo traz respeito. Deus tem exigido aquilo para Ele mesmo e para todos os seus servos. Deus exige respeito para os seus servos. Seus servos, como nós sabemos que eles são seus servos? Porque Ele vindica esses servos pela sua palavra. Ele toma esses servos e os faz servos de Deus e prova que eles são servos fazendo a sua palavra operar através desses servos. Então, à medida que você respeita aquele servo, você respeita a Deus. Portanto, quando eu respeito você e você me respeita e nós respeitamos um ao outro, então nós estamos respeitando a Deus. Não disse Jesus: tudo o que fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim me fizestes? É melhor lhe pôr que se pendurasse ao seu pescoço uma mó de azanha e você fosse submergido nas profundezas do mar, do que ofender a um destes. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Agora, nós sabemos quem são eles, que nós, sendo filhos de Deus, que nós somos uma parte de Deus. E Deus exige esse respeito. E então Deus mostra quem são seus filhos. Ele mostra isto por maravilhas e sinais, e que isto está sendo feito. Agora nós vamos começar e pôr em questão algumas destas pessoas. Agora, se eu fosse dizer entre vários exemplos para começar, eu pensaria vamos tomar Noé por um momento. Agora, Noé tinha uma revelação de Deus. Todavia, isto foi contrário a qualquer coisa que a ciência provaria ser verdade. Todavia, ele tinha falado com Deus e Deus tinha falado com ele. E ele foi preparar uma arca onde os escarnecedores, e eles seriam nos últimos dias como eles eram naqueles dias, que aqueles escarnecedores escarneceram de Noé. Ora, eles pensaram que ele tinha perdido a cabeça, porque ele estava construindo uma arca. Desta forma, mas Deus trouxe julgamentos sobre estes. Se eles não tomaram a preparação de escape por Deus, então há somente uma coisa que resta. Isso é o julgamento divino. Você somente pode fazer duas coisas. Isto lhe coloca ou na misericórdia ou no julgamento. Você tem que aceitar um ou outro.
Ali é onde nós estamos hoje à noite. Ou nós tomamos a misericórdia de Deus, ou nós sofremos o seu julgamento. Somente não há nenhuma maneira de se evitar isto. Deus sempre faz um caminho de escape para aqueles que desejam escapar. Então ele tem. O que sobra tem que sofrer o julgamento. Não porque Deus deseja, porém porque eles têm escolhido aquele caminho por si mesmos. Está vendo? Eles fazem sua própria escolha. Ali é onde nós estamos hoje à noite, amigos. A mesma coisa. Ou nós podemos tomar o caminho de escape de Deus, ou podemos sofrer o seu julgamento. Um ou outro que nós desejarmos. Não está você feliz hoje à noite que você tem tomado o caminho de escape? Porque todos aqueles que recusaram o caminho de escape terão que vir sob o julgamento. Então há um outro homem de quem eu gostaria de falar. Havia um grande e poderoso profeta pelo nome de Moisés. O povo Israel deveria ter entendido, de acordo com a Escritura, que Deus ia libertá-los e ia trazê-los para fora do Egito. Porém, logo que Deus tinha seu homem preparado para lhe enviar ao Egito, eles não tiveram respeito por ele. Eles o expulsaram e disseram: irá você nos matar assim como você fez com o egípcio? O que causou que eles permaneceram em escravidão por mais 40 anos. Eles permaneceram em escravidão porque eles recusaram respeitar o libertador que veio para libertá-los. Aquilo os levou novamente à escravidão. Não porque Deus desejou que eles permanecessem. O tempo estava precisamente correto. Porém, eles permaneceram por mais 40 anos porque eles recusaram aceitar o caminho de escape provido por Deus. Como eu creio que esse é o que é o problema hoje à noite. A mesma coisa, está vendo? Aqueles que recusaram o caminho de saída, e Deus estava determinado e tinha dito a Abraão e a eles no seu concerto, assim como nós lemos Davi cantando sobre isto hoje à noite, ele lhes tinha prometido que ele iria fazer uma certa coisa, assim que Deus ia manter sua promessa. Ele ia trazê-los de qualquer maneira. Porém, talvez quase uma outra geração se extinguiu. A velha geração que riu de Moisés e assim por diante, e não aceitou a mensagem, aquela geração, 40 anos, se extinguiu. E Moisés veio a uma outra geração. Está vendo o que eu quero dizer? Se eles não aceitam isso, então Deus deixará aquela geração se extinguir e Ele trará uma outra geração para fazer isto. De modo que eles tinham recusado isto. E então nós verificamos que nesta próxima geração que veio, quando Moisés desceu ali para vindicar a si próprio, vocês sabem, Moisés estava assustado de ir ali outra vez. Moisés tinha 80 anos agora, e ele tinha estado distante por 40 anos. E quando ele falou com Deus na sarça ardente, ele disse: quem eu lhes direi que me enviou? Deus não tinha nenhum nome. Ele disse: quem lhes direi que me enviou? Disse: quando eu disser, o Deus de vossos pais apareceu a mim, eles dirão: quem é o Deus de nossos pais? Bem, o que eu lhes direi? Ele disse: você lhes diz que eu sou o que sou. Você lhes diz que eu sou o que sou. E ele disse: o que é aquilo em sua mão, Moisés? Ele disse: uma vara. Ele jogou isto no chão, e isto tornou-se numa serpente, e ele pôs sua mão no seu peito, e ela tornou-se em lepra. E a pôs de volta, e ficou curada. Ele disse: vá ali, e leve estes sinais, e opere-os perante o povo, e isto será uma vindicação. Eles saberão por estes sinais que eu lhe tenho enviado para livrá-los. Oh, que coisa! Deus sempre faz aquilo. Deus sempre dá sinais sobrenaturais. Está vendo? E agora, quando ele desceu e chamou o povo, e fez seus sinais perante eles, todo Israel creu, cada um deles. E eles foram diretamente ao palácio também para serem libertos.
E então Faraó decidiu que ele não lhes daria liberdade, e Deus desatou o julgamento sobre Faraó. E nós sabemos o que sucedeu no Egito. Estranho, depois deles terem visto todos esses sinais sucederem, e então vieram ao Mar Vermelho e encontraram que o mesmo Deus que tinha operado todos aqueles sinais, aqui no Mar Vermelho, duvidaram de Deus. Bem, a primeira coisa, que ele fosse capaz de fazer um caminho de escape. Agora, ali é onde nós cometemos o nosso engano. Quando uma pequena enfermidade nos ataca, quando um pequeno desastre ou um pequeno problema nos ataca em algum lugar do caminho, então nós vamos a definhar. Um jovem converso, alguém o ridicularizará, digamos: bem, você não é nada a não ser um santo rolador. Eu odeio ser chamado de um santo rolador. Está vendo? Eis aí, você toma aquela dúvida. Aquele é o tempo de permanecer ali. Aquele é o tempo de respeitar o mensageiro. Aquele é o tempo para dar glória a Deus. E Moisés disse: eu já tenho feito estes 10 milagres perante vocês, e Deus tem dado 10 milagres a vocês, e então vocês têm medo do mar? Certamente. Quanto mais isto tomará para que vocês creiam. Ele voltou e tomou sua vara e segurou isto perante o mar, e as tempestades desceram e soprou o mar até do outro lado, e eles atravessaram. Então, logo que eles chegaram do outro lado, imediatamente começaram a se queixar que eles não tinham pão. Está vendo? Exatamente a mesma coisa. Então Deus fez chover pão dos céus para eles. Então eles se queixaram que eles não tinham água. Eles somente tinham uma queixa após a outra. E eu noto, você diz, bem, possivelmente eles eram do tipo inconvertido. Bem, possivelmente eles eram. Havia uma multidão mista que atravessou com eles, certo? Porém, eu desejo trazer uma outra coisa às suas lembranças. Se Deus mandou o mensageiro e vindicou pelos sinais que ele era o mensageiro enviado de Deus, então compete a eles obedecer este mensageiro. Exatamente. Eles devem obedecer o mensageiro e ter respeito por esse mensageiro. Olhe em Josué e Calebe. Eles permaneceram exatamente do seu lado. Sim, Senhor. Seja em que for que Moisés estivesse, eles estavam também. Estivesse Moisés certo ou errado, eles permaneciam exatamente com ele, de qualquer maneira. Está vendo? Porque eles sabiam que aquele era o mensageiro de Deus. E um dia ali nós encontramos que mesmo Miriam, uma profetisa, e Arão, o sumo sacerdote, ridicularizaram a esposa de Moisés, porque ela era etíope. E pensaram: não havia tantas mulheres o suficiente em nosso próprio grupo para casar, em vez de ir ali e casar com aquela mulher? Aquilo não foi a escolha de Moisés, aquilo foi a escolha de Deus para Moisés. E quando eles ridicularizaram disto, aquilo irritou Deus de uma tal maneira, até que ele feriu Miriam, a profetisa, totalmente com lepra, a própria irmã de Moisés. E me diz isso. Ela, uma profetisa, porém o que estava ela fazendo? Ela estava zombando e fazendo uma irreverência ao mensageiro de Deus, o mensageiro do concerto daquele dia. E ela foi irreverente. E também Arão, o sumo sacerdote, a própria boca de Moisés. Exatamente. E Arão, então, quando ele viu sua irmã ferida com lepra, ele foi e disse a Moisés: você deixaria a sua própria irmã morrer? E Moisés foi ao tabernáculo e prostrou-se perante o Senhor e começou a chorar e clamar a Deus misericórdia pela sua irmã. E o Espírito do Senhor desceu e disse: chame Arão e Miriam para permanecerem aqui perante mim. Oh, que coisa! Deus exige respeito. Bem. Deus manda sua mensagem. Você ouça isto.
e você reverencie isto. Não se importe se eles chamam isto um bando de santos roladores, ou o que seja que eles chamam isto. Deixe o mundo fazer o que eles desejam fazer, porém você renda respeito. Amém. Assim que ali estava Miriam, Deus disse: chame Miriam e chame Moisés, ou chame Arão aqui, seu irmão ou irmã, para permanecer perante mim. E quando eles vieram perante Deus, Deus disse: vós não temeis a Deus? Disse aquilo para o sumo sacerdote e para Miriam, a profetisa. Disse: se há alguém, um homem entre vós, que é espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele. Eu falarei com ele em visões e revelarei a mim mesmo em sonhos a ele. E assim por diante, se ele é espiritual ou um profeta. Porém disse: meu servo Moisés, eu falo diretamente ao seu ouvido. Disse: vós não temeis a Deus? Em outras palavras, vocês falam a respeito de Moisés, vocês estão falando a respeito de mim. Se vocês não podem respeitar Moisés, vocês não me respeitam. Disse: não tenho eu provado entre vós que ele é meu servo? E vocês absolutamente não têm reverência para com ele. Que lição seria aquela para as pessoas deste dia? Nenhum respeito, nenhuma honra. Agora, ele disse: e porque você não fez aquilo, aquela é a razão que você pegou lepra. Aquela é a razão que estas coisas têm vindo. Disse: porque você deveria ter conhecido que este era meu servo. Você sabe disto. Assim que quando você fala algo contra ele, você está falando contra mim. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos chegando mais no final de uma programação, de um culto, e espero que Deus te abençoe cada dia mais, né? Que você vê aí, aconteceu com Miriam, por desrespeitar o profeta de Deus, ela adquiriu lepra. E você sabe, irmãos, nós precisamos entender mais perto o que diz a palavra de Deus, né? Se nós formos reverentes a Deus, respeitar a Deus, Deus cuidará de nós. Mas se nós formos blasfemos, incrédulos, no tocante às coisas de Deus, então sabemos que Deus não pode fazer nada por nós. Mas graças a Deus, que a misericórdia de Deus ainda está estendida sobre o povo, né? Ele está aguardando que esse último eleito entre, né? Para que ele possa então vir buscar o seu povo escolhido. Há grandes movimentos por aí, barulho de todos os lados, mas a noiva de Cristo está firmada na fé, na palavra, crendo realmente que Deus está tremendamente fazendo algo em suas vidas. Nunca se aparte da palavra de Deus. Nunca blasfeme contra o profeta de Deus. Nunca fale nada. Se você não entenda, fica quieto. Mas não fique fazendo comentário, juntamente com pessoas incrédulas, para criticar a palavra de Deus, para falar mal do ministério de Deus. Deixa como está. Deus é o juiz de tudo. O que nós temos que fazer, eu e você, crer em Deus, escapar por nossas vidas, enquanto muitos não querem morrer, querem ficar em tribulação, querem ser pegos por lepras, pragas, tantas coisas que vêm nessa era, mas nós queremos viver. O profeta diz que Deus fez o seu filho não para morrer, mas para viver. Então, vida eterna somente em Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe todos vós, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a soberania de Deus nos abençoe. Irmãos, amanhã, quinta-feira, Deus permitindo, estaremos aqui no Tabernáculo, em Obras de Machado, com uma mensagem nova de transmissão. Eu não sei qual vai ser, mas vamos orar e Deus vai dar graça para nós, né? E nós realmente queremos que Deus fala tremendamente, Deus tem algo tremendamente para os seus filhos, para as suas filhas, e nós precisamos crer nisso, né? Quando muitos não podem crer, mas a noiva crê em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Nós sabemos que Deus sempre
dar a sua palavra para nós, né? Quero agradecer a irmã Marli Silveira, também a Paula Martins, a irmã Gene Afonso, também Neudir Inácio, temos também a irmã Tatiana, Deus abençoe, o irmão Everaldo, Deus abençoe, Gilberto Torquato, Deus te abençoe também, Mateus Jesus de Família, Sandra Sueli, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa vos ajudar, vos abençoar nesta noite, né? Também temos aqui um pedido de oração em favor de Rafael e sua esposa. E nesse momento, se você estiver doente, enfermo, aflito, necessitado, perturbado, cansado, fadigado, lembra que é um Deus que pode resolver seus problemas. Vamos orar. Amado Deus, soberano e eterno Pai, gratificante o que o Senhor fez para conosco, em morrer na cruz do Calvário, perdoando nossos pecados, nossas falhas, as nossas transgressões, nos dando paz, alegria, ó Deus bendito, vida eterna nesta hora. E nós repreendemos todo espírito de enfermidade, de morte, que por certo possa tentar chegar até a casa dos teus filhos, a vida dos teus filhos, ó Deus, na família dos teus filhos. Nós repreendemos todo espírito de trevas, espírito de morte, que eles saiam desses corpos, que eles sejam curados, libertados, restaurados, que cada problema seja resolvido, Pai. Dê fé para eles crerem nisso, porque o Senhor conseguiu já tudo isso por nós na cruz do Calvário. Aliás, na mente de Deus, antes da fundação do mundo, há um cordeiro que já foi imolado, sacrificado por nós, na visão de Deus, e que nós temos graça hoje de receber, recobrar as nossas forças, cremos na cura divina. Ó Pai, tira toda a incredulidade, coloque adoração, crença, aceitação nesta hora, e que tudo seja feito conforme a tua vontade perfeita. Abençoe essa família, Pai, o Rafael, sua esposa, conceda-lhe o que está precisando nesta hora, assim como todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados preciosos irmãos, meu muito obrigado. Deus abençoe por mais essa oportunidade maravilhosa, que estamos juntos, né? E que sempre Deus possa abrir os seus corações. Mas eu continuo dizendo ainda, se você ainda não é batizado, no batismo verdadeiro, bíblico, correto, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa ser batizado. Corra para Cristo. Você não sabe, o dia de amanhã não te pertence, nós não sabemos se vamos viver amanhã. Mas hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como eles fizeram a trajetória no deserto. Mas que Deus te abençoe, te ajude, dê chance para você sair desse mundo de pecado, de trevas, e granjear para uma vida eterna. Aleluia! Uma vida onde a morte, a enfermidade, as doenças não se chegarão, tá bom? Mas que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e você que está na palavra, fique firme cada dia mais, aumente a tua fé mais, olhe para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos ouvir mais uma faixa musical e encerrando esse trabalho de hoje, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos, que a graça, a soberania de Jesus Cristo, o poder de Deus esteja convosco, onde quer que vá, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecido a Deus por tudo. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos fechando com mais uma faixa musical. Boa noite a todos. Se aproxima e o medo toma conta de você. Verdade. E parece não existir outra saída, e o barco está prestes a perecer. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está um mestre descansando.
a Ele o que Glória a está Deus. se passando. Verdade, verdade. Diga que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar e a viagem segue em paz e o barco vai deslizando. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Graça, graça. Obrigado. Muitos barcos que se encontram à deriva é que estão com outras coisas ocupados. Não sobrou lugar pro mestre descansar. E este é o motivo de serem naufragados. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo. Conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar e a viagem segue em paz e o barco vai deslizando. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Oh, graça, graça. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sempre a esperança. Confia em Deus. Faça a Deus o centro dos seus pensamentos. Graça, graça. Obrigado, Jesus. E o mestre deseja viajar contigo. Deixe para ele um lugar no seu coração. Há um cantinho, então deixe para o mestre repousar. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo. Conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar e a viagem segue em paz e o barco vai navegando. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em
de acordá-lo. Conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar e a viagem segue em paz e o barco vai navegando. Amém. Graças. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém.